E nós vamos falar sobre o depoimento de hoje, todos esses registros que eu estava passando agora, todas as conversas que tivemos. Vamos falar com o Diogo Schelp, que é comentarista aqui da Jovem Pan. Diogo, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Bom, Diogo, até o ministro Pazuello, ex-ministro, está falando, né? Ele tinha habeas corpus, na verdade parece mais uma garantia para ele não ter qualquer risco de prisão, né? Depois da toda a situação colocada no depoimento de Van Garten, mas ele até está respondendo, né? Exatamente, para quem conseguiu um habeas corpus para permanecer calado em certas condições, até que o ex-ministro Pazuello está falando pelos cotovelos. Ele, me parece que ele tem uma estratégia ali, ele está contribuindo, né, para a estratégia governista nessa CPI em duas linhas, Denise. A primeira é nessa tentativa de desgastar o relator, né, o relator que é o Renan Calheiros. A segunda é a de isentar, obviamente, o presidente Jair Bolsonaro de qualquer responsabilidade por ações ou omissões que possam ter levado ao agravamento da pandemia. Na primeira linha de defesa, na primeira estratégia, ele entrou em confronto com o relator Renan Calheiros, mais até do que qualquer outro depoente nessa CPI, talvez aí justamente pelo fato de ele estar resguardado pelo habeas corpus, que impede, inclusive, de ameaçarem ele de prisão, né, como ocorreu com esse secretário de comunicação, Fábio Weingarten, né? A gente viu o Pazuello falando que o Renan Calheiros não sabe como é que funcionam os ministérios, quais são as atribuições de um ministro, e assim por diante. Então foi um confronto e, curiosamente, o Renan Calheiros não saiu do sério dessa vez, como saiu em outras ocasiões, em outros depoimentos. Renan Calheiros, ele talvez tenha percebido que ele aumentou demais o tom em alguns depoimentos e há uma crítica ao procedimento pessoal dele, que pode inclusive comprometer o encaminhamento depois de todos os trabalhos da CPI. Se fala até possibilidade de um relatório paralelo ao que ele deve apresentar na conclusão dos trabalhos, né? Exatamente, né? O Renan Calheiros, ele tem, durante as perguntas, né, ele é sempre o primeiro a fazer os questionamentos, e ele insiste muito em questões, inclusive, que já foram respondidas pelo depoente. Então, às vezes, o depoente já respondeu determinada questão, a pergunta seguinte não faz sentido devido à resposta que foi dada anteriormente, e ele faz mesmo assim, e foi esse um dos pontos aí que levou ao atrito com o Pazuello. O Pazuello ficou dizendo: eu já respondi antes, mas de uma maneira muito arrogante. Em outros depoimentos, os depoentes simplesmente respondiam a mesma coisa e seguiam em frente. Agora, o Renan Calheiros, de fato, ele tem uma problemática, né? Algumas questões dele são realmente um pouco confusas, a maneira como elas são formuladas. E isso dá a chance ao depoente de responder o que quer, e isso leva o Renan Calheiros a se irritar. Agora, Pazuello, como nós estávamos registrando há pouco, ele falou da não interferência do presidente Jair Bolsonaro, e nós lembramos, inclusive, aquele momento em que ele teve coronavírus também, tinha aquela discussão toda quanto à liberação de recursos para aquisição da Coronavac, e depois ele falou que quem manda, dizendo que ele seguia o presidente, ele deixou muito claro, os dois até brincando, né, no momento que chamou a atenção, porque ele estava doente, né, e o presidente estava do lado dele, os dois sem máscara, e esse é um ponto que faltou uma explicação a mais, né? Exatamente. Esse foi um ponto, na minha opinião, bastante revelador ou preocupante no depoimento do Pazuello até agora, porque essa reunião, né, esse encontro entre os dois aconteceu naquele contexto das tratativas que havia entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan para assinatura de um memorando, né, de intenção de compra da Coronavac, a vacina que foi desenvolvida pela China e que no Brasil é envasada pelo Instituto Butantan. A gente lembra que antes dessa reunião, antes desse encontro entre os dois, quando o Pazuello estava doente e disse que ele que obedecia, né, houve toda essa discussão e o presidente saiu publicamente negando que fosse comprar a Coronavac. E aí o Pazuello diz uma coisa que é bastante curiosa, né, bastante insólita. Ele disse: era apenas uma posição de internet, uma postagem na internet não é uma ordem. Né? Então, quer dizer, o presidente, então ele deixa claro que é uma posição política do presidente que difere completamente do que o presidente faz em termos de gestão mesmo, de gestão pública. Então, é uma coisa insólita, porque o que o presidente diz na internet não vale, né? Não é um indicativo dos rumos que o governo está tomando, é algo que realmente soa de maneira muito estranha.
E o presidente tem inclusive lives semanais, tem várias postagens, ele é muito ativo nas redes sociais e ele costuma antecipar medidas, programas de governo, pacotes que vão ser lançados, decisões inclusive em relação aos ministérios, troca de comando e uma série de coisas que são sérias. Ele usa para se comunicar com o público de modo geral. Agora, a outra questão que também gerou até maior polêmica junto aos senadores foi o fato de Pazuello ter minimizado a situação grave em Manaus, dizendo que foram apenas poucos dias, né? Senadores falaram em falta de oxigênio por 20 dias. Nós acompanhamos o noticiário, a agonia lá foi mais prolongada. Nós tivemos, inclusive, mobilização da sociedade para conseguir doar e enviar oxigênio para Manaus. Teve a doação da Venezuela também. Não foi uma coisa tão simples assim, não é? Não, não foi simples, tanto que um dos senadores lembrou que em Manaus a população estava dependendo de mobilização, né, de influenciadores, cantores, youtubers, que estavam fazendo ali uma mobilização nas redes sociais para juntar dinheiro, né, pedindo doações, né? Isso durou dias, durante muito mais do que 3 dias, e é preciso investigar também, e a CPI vai procurar provas materiais de que Pazuello sabia desse iminente colapso antes do dia 10 de janeiro, como ele disse, né? Ele disse que apenas no dia 10 ele ficou sabendo que a situação lá era crítica. Agora vai haver depoimentos de outros integrantes do Ministério da Saúde que não vão ter a proteção de habeas corpus. Exatamente. A gente tem amanhã o depoimento de Mayra Pinheiro, que é funcionária ainda do Ministério da Saúde. A Mayra Pinheiro, que é secretária de um setor que cuida do Mais Médicos, e ela também é uma grande defensora da hidroxicloroquina. Ela entrou no governo Bolsonaro, já na gestão Mandetta. Ela era conhecida por ser justamente uma crítica do Mais Médicos, depois justamente assumiu essa secretaria, e no episódio de Manaus, ela tem um papel importante porque ela assinou um ofício que foi distribuído lá no Amazonas, justamente no início de janeiro, às vésperas do colapso do oxigênio, incitando, pressionando para que as unidades de saúde prescrevessem o chamado tratamento precoce. Então ela com certeza vai ser muito questionada em relação a isso. E há toda uma investigação também diretamente no estado do Amazonas para saber qual foi o uso desse tratamento precoce, uso de cloroquina em tratamento, que agora está comprovado que quando a pessoa está internada não tem eficácia, pode até agravar o caso. Então vem aquela história se o tratamento era preventivo, precoce ou tratamento quando a pessoa já está com o coronavírus mesmo. Então tem toda uma discussão do ponto de vista científico, mas resta definir qual foi a atuação de fato do Ministério da Saúde em relação a isso. Sim, Denise, e essa é uma das inverdades do depoimento do Pazuello agora, né, na CPI. Ele diz que o Ministério apenas recomendava a cloroquina como nos estágios iniciais da doença. Ele até tenta minimizar isso, dizendo que, na verdade, o que o Ministério estava fazendo era simplesmente, digamos, falando para as pessoas irem procurar atendimento médico mais cedo, que ele chama de tratamento, né, de atendimento precoce, que houve uma mudança aí na terminologia. Mas a verdade é que lá atrás, já no meados do ano passado, as recomendações do Ministério da Saúde não eram apenas para uso de hidroxicloroquina no começo da doença, que também não tem eficácia, mas também em estágios mais avançados, em estágios mais graves. Inclusive nós temos informações que o próprio ministro Pazuello teria tomado cloroquina quando ele ficou doente. Nós temos informações de médicos que contam que a história não foi exatamente essa, né, que o tratamento dele não foi por aí, mas tinha uma orientação pública para que os ministros que contraíram a doença dissessem que estavam usando a cloroquina, mas isso a ser esclarecido ainda. Agora, Diogo, você vê condição de essa CPI produzir algum resultado, não acabar em pizza, não virar apenas um palanque político como se está falando, porque dá espaço para oposição, para a situação, para os apoiadores do presidente? Muitos senadores aproveitam para fazer verdadeiros discursos quando eles vão fazer as perguntas. Muitas vezes nem fazem pergunta, eles apenas aproveitam aí o limite do tempo. Não é? Como é que se pode tirar um resultado efetivo disso? É muito difícil. De fato, o que a gente vê é vários senadores aproveitando aí para antecipar, digamos assim, a campanha que eles terão, campanhas locais para governador ou própria reeleição no ano que vem. Basta lembrar, né, que quando muitos deles aproveitam, né, usam essa oportunidade da CPI, as perguntas,
para fazer críticas, por exemplo, a algum adversário local, algum adversário em seu estado. O que a gente vê é, de fato, há um grupo de senadores que procura fazer perguntas bastante mais objetivas, mais focada em buscar, né, elementos para a investigação. É o caso de Randolfo Rodrigues, é o caso do próprio Renan Calheiros, é o caso do Alessandro Vieira, do Otto Alencar, também é o caso de alguns senadores governistas que, obviamente, fazem perguntas concretas para tentar mostrar que o governo, na verdade, teve uma atuação correta, né? O Marcos Rogério, entre outros, e há um grupo de senadores que usam ali só para fazer um discurso ou, eventualmente, para fazer críticas diretas a quem está depondo. E, Diogo, você falava de Renan Calheiros, a atuação dele, agora ele abriu para o público. Ele hoje postou nas redes sociais, pelo Instagram, em stories dele. Quem quiser mandar uma pergunta pode mandar para ser feita ao ex-ministro Pazuello, né? Então ele está abrindo para o público essa possibilidade. O depoimento retorna logo mais, foi apenas um intervalo agora, não é? E ainda deve levar um bom tempo. Aí ele tenta popularizar talvez a CPI. Exatamente, é como aquela estratégia, né, jornalística de justamente engajar o público, trazer o público, convidar as pessoas que estão assistindo a contribuir com perguntas, e agora ele fazendo isso no âmbito de uma CPI, né, no âmbito de algo instituído oficialmente aí no Senado para fazer uma investigação. E ele diz ali que são perguntas de pessoas que sofreram com a Covid, né, que perderam entes queridos na Covid-19. No fim das contas, a pergunta que ele colocou de um internauta era melhor que muitas das perguntas que ele próprio havia elaborado. Porque muitas vezes a pessoa tem experiência mesmo, inclusive nessa questão que está sendo investigada em relação ao uso de medicamentos, recomendação, podem aparecer muitas denúncias importantes, não é? Se eles querem levar a CPI a sério, é bom que abra esse espaço aí para participação. Quem quiser mandar pergunta, inclusive que eu registro aí no Instagram de Renan Calheiros, pelo Stories, é só escrever lá a pergunta que ele está acompanhando. E, Diogo, politicamente, qual a sua avaliação até agora em relação às implicações que se tenta colocar para o governo em toda a atuação na pandemia? Aquilo é aquela questão, né? Você vai terminar em pizza, né, Denise? De fato, normalmente, dificilmente uma CPI dá em resultados concretos. O que pode acontecer é ter um relatório que venha a ser enviado ao Ministério Público para uma eventual denúncia, mas o impacto maior é mesmo o impacto político, né? A gente vê, obviamente, menções diretas, uma tentativa de envolver o presidente, né, de procurar encontrar o envolvimento do presidente direto. O que se tem até agora não é muito diferente do que já se conhece, né, porque, afinal das contas, as opiniões do presidente em relação à pandemia, em relação ao que pode dar certo ou não, já são conhecidas, ele publica isso. Agora a gente fica na dúvida se isso vale ou não para o governo, porque o Pazuello diz que não vale. E há, lógico, uma tentativa, né, de ter um impacto político pelo envolvimento do nome de filhos do presidente, né? Então, o nome do Carlos Bolsonaro está sendo citado frequentemente. Talvez o impacto maior só venha se vier, de fato, ocorrer uma quebra de sigilo de Carlos Bolsonaro ou de outros membros do governo. Mas resta ver quais seriam as implicações diretas de uma quebra de sigilo, se teve alguma negociação mesmo de fato, ou se foi uma participação. Carlos Bolsonaro até se defendeu pelas redes sociais, dizendo que ele é um filho querendo estar presente com o pai, sendo que o pai nem estava naquela reunião, mas a gente sabe que ele fica muito mais em Brasília, próximo do presidente, do que a trabalho no Rio de Janeiro, que é a sede mesmo, onde ele foi eleito, né? Exatamente, né, Denise? O Carlos Bolsonaro é vereador no Rio de Janeiro, não tem nenhum cargo oficial no governo, e, no entanto, pelo relato de depoimentos anteriores a esse, né, que a gente está assistindo hoje, ele participou de reuniões essenciais ali, na reunião, por exemplo, relacionada à cloroquina, hidroxicloroquina, segundo o depoimento do ministro Mandetta. Teve a confirmação do presidente da Anvisa de que ele estava presente em uma dessas reuniões, e teve a confirmação também do representante da Pfizer de que ele entrou em algum momento em uma das reuniões das representantes da Pfizer com o governo para a compra de vacinas. É de fato algo estranho, porque apesar dele ser filho do presidente, ele não tem cargo oficial no governo, e fica aquela dúvida, né? Para ter uma transparência no governo, você precisa saber quem são as pessoas que estão participando das decisões da agenda pública. E se uma pessoa não tem cargo, mas atua
enfim, tem uma atuação ativa, a população tem o direito de saber como ela se dá. É isso, nós conversamos aqui com o Diogo Schelp, que é comentarista aqui da Jovem Pan. Diogo, mais uma vez, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde a todos.